Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, 2 de março de 2026. Escalada de violência aumenta no Oriente Médio. A madrugada foi pesada no Oriente Médio. A violência voltou a subir de tom, com ataques, contra-ataques e aquela sensação de que a qualquer momento o conflito pode se espalhar ainda mais pela região. Na fronteira entre Israel e Líbano, por exemplo, houve novos bombardeios e movimentações militares envolvendo o Hezbollah e o exército israelense, segundo a Reuters. É aquele velho roteiro. Um lado ataca, o outro responde e o risco de a situação sair do controle aumenta. Mas a coisa não para por aí. O confronto entre Israel e Irã, com participação direta dos Estados Unidos, ampliou o clima de tensão em vários países ao redor. Gaza, mais uma vez, virou ponto crítico. Com o fechamento de passagens de fronteira por Israel, organizações internacionais já falam em escassez de combustível e risco para serviços básicos, como hospitais e abastecimento de água, também de acordo com a Reuters. Em outras palavras, quem sofre primeiro é a população civil. E aí entra a política interna de Israel, que é peça-chave para entender esse cenário. Benjamin Netanyahu não vive um momento confortável dentro do próprio país. Ele governa com uma coalizão apertada, cheia de disputas internas e pressões de aliados que exigem uma linha cada vez mais dura. O orçamento de 2026, por exemplo, avançou no parlamento por margem estreita, sob risco de crise política caso não fosse aprovado. Isso mostra como o governo está longe de ter estabilidade tranquila. Além disso, Netanyahu continua respondendo a um processo por corrupção. O julgamento já teve interrupções e ajustes na agenda com argumentos ligados à segurança nacional e à situação de guerra. Ou seja, há um peso jurídico constante sobre ele. Internamente, a popularidade dele também oscila, especialmente depois das falhas de segurança que antecederam ataques recentes. É nesse ponto que muitos analistas levantam uma tese incômoda, a de que o atual primeiro-ministro se fortalece politicamente em cenários de guerra. Em momentos de conflito, a tendência é haver uma espécie de união nacional, com menos espaço para a oposição dura e mais tolerância da sociedade a decisões controversas. A guerra cria um ambiente em que o discurso de segurança domina e o governo ganha fôlego. A própria Reuters já apontou que, apesar do desgaste, ainda existe uma base política que apoia a continuidade da ofensiva. Claro que dizer que Netanyahu precisa de guerra para se manter no poder é uma leitura política, não um fato jurídico. Mas é inegável que o contexto externo acaba influenciando diretamente sua sobrevivência interna. Quanto mais o país se vê diante de ameaças, mais o debate público se desloca para a segurança e menos para escândalos, julgamentos ou disputas partidárias. Enquanto isso, a região continua em evolução. A cada nova madrugada de bombardeios, cresce o temor de que o conflito se transforme em algo ainda maior, envolvendo múltiplas frentes ao mesmo tempo. E, no meio de tudo isso, populações civis seguem pagando o preço mais alto. O tabuleiro geopolítico se move. As lideranças calculam seus próximos passos. E o mundo observa apreensivo para ver até onde essa escalada pode chegar. E a escalada do conflito no Oriente Médio ganhou força agora, nessas últimas horas, madrugada aqui no Brasil. O começo desta segunda-feira foi marcado por novos ataques no Irã, Israel
e também no Líbano. O conflito se expande, já provoca impactos globais e aumenta a pressão diplomática entre Washington, Tel Aviv e Teherã. Foi uma onda de ataques ao longo da madrugada. Em Israel, o exército afirmou que o Irã lançou novos mísseis contra o território na manhã desta segunda-feira. Sirenes tocaram em Jerusalém e Tel Aviv, as defesas aéreas foram acionadas e o governo orientou a população a buscar abrigo e permanecer em locais protegidos até novo aviso. Mais cedo, Israel havia anunciado uma nova onda de ataques em larga escala contra o Irã. As operações atingiram o que as forças de defesa classificam como alvos do regime iraniano no coração da capital Teherã, mas os detalhes não foram divulgados. Do lado iraniano, o Ministério da Saúde informou que pelo menos 4 hospitais foram atingidos. Um deles, ao norte de Teherã, precisou ser esvaziado às pressas. Já na cidade de Ahvaz, pacientes em uma unidade de terapia intensiva foram transferidos após mísseis caírem nas proximidades do prédio. O Irã também ampliou a pressão contra alvos dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. Novas explosões foram registradas em Dubai, Abu Dhabi e Doha. O chefe do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani, declarou que Teherã não vai negociar com os Estados Unidos. Foi uma resposta direta a Donald Trump, que no fim do dia de ontem disse que a nova liderança iraniana gostaria de retomar algum tipo de conversa. No Líbano, caças israelenses também realizaram ataques, inclusive na capital Beirute. Segundo o Ministério da Defesa do país, pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas. Israel afirma que a ação foi uma resposta aos disparos do Hezbollah, aliado do Irã, contra o norte do país. O grupo confirmou o lançamento de drones e foguetes e disse que foi uma ação ligada à morte do Ayatollah Ali Khamenei no sábado e aos bombardeios frequentes no sul do Líbano, mesmo após um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Os impactos desse conflito já são sentidos em outras partes do mundo também. De acordo com um site especializado em tráfego aéreo, mais de 42 mil voos foram afetados desde o início da ofensiva. Só entre ontem e hoje, mais de 5 mil voos foram cancelados e cerca de 36 mil registraram atrasos. Nos Estados Unidos, a Casa Branca informou que o governo Trump vai apresentar amanhã ao Congresso os argumentos em defesa da ação militar contra o Irã. Entre os representantes que devem participar dessa sessão está o secretário de Estado, Marco Rubio. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça.